Nós vendedores devemos estar sempre muito bem preparados para os tipos de clientes que nós falamos durante o dia, seja pessoalmente, seja por telefone. Sabemos da dificuldade de encontrar, por exemplo, um cliente silencioso, em que você fala e ele mal troca uma palavra com você. E aquele cliente nervoso, que fica gritando no telefone ou gritando pessoalmente. Como é que você trata disso? Estaremos falando nesse vídeo sobre estes tipos de cliente e outros também, e a forma como você deve abordá-los. Vamos comigo? Começando agora mais um vídeo do canal e não podemos esquecer do nosso ritual. Vem aqui embaixo, curte esse vídeo e já se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito, está passeando por aqui e conhecendo o meu trabalho. Se você já é, muito obrigado, chegou a hora de compartilhar essas informações para todos os amigos que vocês possuem, que são vendedores ou que estão sendo preparados para vender, e com certeza este vídeo e os outros que temos aqui vai ajudar bastante para que eles vendam mais e com certeza ganhem muito mais dinheiro. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre tipos de cliente. É claro que existem muitos tipos de clientes, né? Como vocês sabem, a minha carreira inteira eu trabalhei como vendedor e hoje eu também trabalho como vendedor. Sou consultor e palestrante, mas eu também vendo a minha marca, vendo a minha empresa e também vendo os meus trabalhos. Portanto, eu sou vendedor até hoje. A gente sabe que tem muito tipo de cliente. Existem muitos clientes que atendem a gente de uma forma ou de outra, certo ou errado, mas somos diferentes. Se nós somos seres humanos diferentes, temos que entender que as pessoas passam por transformações. Por isso, vender é uma arte. Você precisa estudar o comportamento do ser humano, porque o comportamento do ser humano muda sempre. E se muda sempre, se você fica preso na mesma técnica, com certeza as suas vendas não vão chegar onde vocês esperam. E conhecer os clientes pode lhe ajudar a criar uma abordagem diferenciada do seu produto ou serviço para aquele cliente. Não é mesmo? Eu quero começar agora a falar sobre o cliente que nós chamamos de desagradável. Esse cliente deixa você com os nervos à flor da pele, porque ele não está nervoso, ele está sendo desagradável, tratando mal você, falando mal da sua empresa, falando mal do seu produto, fazendo piadas, até mesmo em relação ao seu comportamento ou ao comportamento de algum colega seu, algum outro vendedor que tenha o atendido antes de você pegá-lo na carteira que você está hoje. Ou seja, é um cliente muito difícil de se lidar. Porque por mais que você esteja pronto para falar de produtos e serviços, ele vai sempre tentar tirar você do sério. A minha dica é, quanto mais você for calmo na sua fala e quanto mais você souber do que você está vendendo, menos esse cliente vai conseguir tirar você do sério e obviamente você perder a venda. Você tem que tentar tratá-lo com uma voz serena, com uma voz tranquila, e mesmo que ele fale algo que desagradou você, como por exemplo, muito mal da sua empresa, ou mal de um amigo seu, ou até mesmo de você não mude o tom da sua voz. Você responda com uma palavra, com uma frase muito curta e já emenda no motivo da sua ligação. Ele não vai conseguir tirar você do sério e, portanto, tendencialmente ele vai parar de fazer as piadinhas de mau gosto e vai entrar no assunto. Se você entrar na pilha dele, aspas, na pilha, né? E com certeza você vai ter outras frases desagradáveis ao longo do caminho. Mas se ele vê que não está atingindo você, seguramente ele não vai perder mais o tempo e vai seguir na sua ligação. Então, cuidado com o cliente desagradável, calma e paciência que você vai conseguir vencer nessa abordagem, né? E o segundo cliente que eu quero falar agora é o cliente dito silencioso. É aquele que você está conversando com ele, você está vendendo para ele e ele simplesmente não fala nada. Se é uma visita
cara a cara, uma visita pessoal, então você se incomoda mais ainda, porque você está falando, e ele simplesmente só está olhando para você e, quiçá, balançando a cabeça, concordando. Quanto mais no telefone, onde você faz... Lembra do que eu falei, eu tenho falado aqui no meu canal, do vendedor falar 20% e o cliente falar 80%? Para o cliente silencioso, então, como é que fica, né? Você faz as perguntas poderosas, que nós também já falamos aqui no canal, e o cliente simplesmente não responde. Escutem bem, vendedores, pode ser uma característica dele. Existem alguns povos, algumas nações, que têm essa característica de ser mais perceptivo, de ser mais calado, até para poder sentir o que está acontecendo no ambiente e sentir o que vem de você. Mas existem pessoas que fazem isso de propósito, por estratégia, porque sabe que a maioria dos vendedores não suporta o silêncio. É verdade. Se você for vender para alguém e a outra pessoa ficar calada, na hora, normalmente, você faz o quê? Você foge para um desconto, por exemplo. No ano passado eu estava treinando um time de vendedores de uma grande empresa de varejo do Brasil e no intervalo um líder comercial veio conversar comigo. Ele falou que ele sempre como ele era líder daquela região, ele atendia os maiores clientes da empresa dele. E ele foi conversar com um grande empresário e ele notou que cada vez que ele ia apresentar um produto ou então falar de algum lançamento, o empresário ficava calado, o tempo inteiro calado, ele só falava. Ele ficava tão incomodado com o silêncio que ao final da apresentação do produto, ele dava um desconto. Como o outro, como cliente, não falava nada, ele sentia na obrigação de dar um desconto, porque com o desconto podia ser que o cliente falasse ou não. Aí ele me perguntou, né? Como é que você faria, Kleber, nessa situação? Bem, eu faria exatamente o que ele faz. Eu falaria o meu produto e também ficaria em silêncio, porque o cliente já percebeu, nesse caso que eu estou contando para vocês, que este vendedor não gosta do silêncio. E o silêncio do cliente incomoda tanto ao vendedor que ao final da apresentação ele acaba dando o desconto que ele precisa. Portanto, o cliente silencioso pode ser assim também por estratégia, porque ele sabe que você não gosta do silêncio e ele provoca um silêncio para que você acabe falando o que ele quer escutar. Portanto, assim, para o cliente silencioso a dica é: faça suas perguntas. Ele vai demorar a responder, mas ele vai responder, ok? E tenha calma, porque ele com certeza não é uma pessoa precipitada por ser silencioso. Então, faça a sua pergunta, o envolva para o produto, traga ele para o produto ou serviço, pergunte o que ele está achando, pergunte o que esse produto pode ajudar no dia a dia dele, fale um pouquinho do mercado dele, tente incluí-lo numa conversa. Agora a hora de você criar aquela conexão emocional pode ajudar muito. Porque o silencioso, se você conectar com ele emocionalmente, você pode tratar de outros assuntos que não sejam só a sua venda. E aí você vai trazê-lo para a conversa, entendeu? Então, a conexão emocional pode ajudar muito a um cliente silencioso. Tenha calma, faça as perguntas que ele vai responder. Se você se apressar e se você for esse tipo de vendedor que não gosta do silêncio, então você vai ter que dar muito desconto para o cliente silencioso. Tá certo? Vamos agora para o terceiro tipo de cliente. São os clientes experimentadores. Sabemos que hoje a maior parte das empresas está oferecendo para os seus clientes a experimentação. E isso é muito bacana, né? A gente sabe que quando o cliente experimenta o teu produto ou serviço e ele gosta, fica muito mais fácil ele comprar o seu produto ou indicar para alguém, né? Então hoje mais do que nunca, não só as empresas que vendem carros, que fazem os test drives. Existem várias empresas que mandam amostra grátis para o cliente, que mandam algum tipo de vídeo com os serviços, indicam um outro cliente para que esse cliente possa ligar para saber se foi bom ou se não foi. Ou seja, existe sempre hoje uma política de experimentação nas empresas. Se você perceber que esse cliente é experimentador, se ele perguntar para você alguma coisa, dizendo assim: como eu poderia saber que esse seu produto ou serviço funciona? Ou
Quem você me indicaria para que eu ligasse para saber se você realmente, se o seu produto entrega realmente tudo que você está falando? Pronto, você está diante de um cliente experimentador. Se a sua empresa for aquela que encaminha a amostra grátis ou que encaminha algum tipo de vídeo de cliente que usa o produto, ok, é só você fazer isso. Senão vai ficar muito difícil você vender para ele, porque ele precisa de ter essa experimentação do que você está vendendo. Então assim, se você perceber, já se prepare, né? Ou se prepare com uma amostra grátis, como eu falei anteriormente, ou também pode servir para um cliente experimentador uma indicação de um cliente famoso naquele mercado que já compra o seu produto. Ele não experimenta, mas ele pode ligar para alguém que usa e ter aí uma boa informação a seu respeito, ao respeito da sua empresa. Dessa forma você consegue vender e garantir o sucesso na venda para o cliente experimentador, né? O quarto é o cliente indeciso. É aquele cliente que não sabe o que quer. Você fala do produto ou do serviço e ele fica indeciso, não sabe se é uma boa hora, não sabe se é uma hora certa, não sabe se agora na quarentena é uma época boa para comprar e ele fica com muitas dúvidas. Para o cliente indeciso, a dica é: quanto menos opções você der para a venda, prazo de pagamento, tipo, cor, tamanho, se for caso de roupa, quanto menos informação, melhor. Porque se você percebe que o cliente é indeciso e você dá para ele várias opções, seguramente você não vai sair com a venda concluída. Então, se você conhece ou conhecer na hora da ligação um cliente indeciso, se ele começar a perguntar assim, não sei se é a hora, não sei se dá para fazer agora, eu tô na dúvida. Se ele começar com isso tudo, encurta as opções, afunila as opções. Quanto menos opções para o indeciso, mais certeza do sucesso você vai ter. Tá certo? Vamos para o quinto então? O quinto são os clientes nervosos. São aqueles que gritam, berram no telefone ou pessoalmente soca a mesa. São as pessoas nervosas. Por que ele pode estar nervoso? Bem, ele pode estar nervoso porque você prometeu entregar o produto ele num prazo, numa outra venda e você não entregou. Ele pode estar nervoso porque ele foi mal atendido por alguém, por exemplo, da sua área de atendimento. Ele pode estar nervoso por N fatores, inclusive por temas pessoais. Ele pode estar nervoso com coisas que estão acontecendo com ele. Então é muito importante que você não entre na vibe do cliente nervoso. Eu trabalhei em banco há muito tempo, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui no canal sabe, e quando eu passava por alguma agência que eu visitava, ou quando eu tinha que orientar algum gerente geral, eu dizia o seguinte: fale com a sua equipe, se o cliente chegar gritando, fale baixo, peça para sentar, traga um copo d'água, traga um cafezinho. Quanto mais você acalmar e quanto mais você abaixar a voz com alguém que está gritando, tendencialmente a pessoa vai baixar a voz também. Porque quando você vai com uma atitude nervosa, para alguém, o teu cérebro espera o quê? Que alguém vai revidar. Então quando você grita com alguém, o que teu cérebro espera? Que a outra pessoa vai gritar também, que vai entrar em linha na discussão. Quando a outra pessoa se apresenta calma e fala baixo, dá pane no cérebro e aí a pessoa começa a reduzir a aceleração que ela está em relação ao problema. É claro que isto não resolve o problema. Isto é para acalmar a pessoa, é para tirar ela do estado de nervoso, para que você possa atender. Então essa é a dica. Abaixe a voz, fale calmo, tente perguntar se tem algum problema com a pessoa. De repente pode ter, a pessoa pode estar com algum problema pessoal. E nesse momento é hora de você perguntar: tem alguma coisa que está acontecendo que está deixando o senhor nervoso? Porque pode ser que seja. Agora, cuidado com esse está deixando o senhor nervoso. Porque quem está nervoso, às vezes não gosta de escutar que está nervoso, Vai ficar mais... Eu nervoso? Imagina, vai ficar mais nervoso ainda. Então, cuidado com as palavras, mas assim, fique calmo, respire, faça a técnica da respiração, respire e tente trazer o cliente para a sua calmaria. Porque é mais fácil você fazer isso. Se você ficar nervoso, ele vai ficar mais ainda e já sabemos que essa história não vai dar em uma boa venda. Tá certo? Então, calma,
Respira e traga o cliente para a sua vibe, uma vibe mais calma, onde vocês possam conversar e ele fechar o negócio, né? O cliente de bom senso é aquele que todo mundo quer para a vida inteira, quer casar e ficar casado o tempo inteiro. Porque é o cliente que sabe o que o teu produto faz, sabe o que o teu produto oferece, conhece os seus prazos de pagamento, conhece a sua entrega, já te conhece. E se você mudar alguma coisa para uma necessidade de mercado, por exemplo, nessa época de pandemia, as entregas podem estar atrasadas, ele vai entender, porque ele sabe que é um período de pandemia e que provavelmente as entregas atrasem, por exemplo. Ele tem bom senso, ele sabe do que está acontecendo no mundo inteiro. Agora, eu tenho uma dica. Cuidado para tratar com esse cliente de bom senso. Normalmente o vendedor negligencia o atendimento para o cliente de bom senso. E aí, ele é tão de bom senso que entende e você acaba perdendo o seu cliente. Muito cuidado em tratar com um cliente desse. Seja sempre solícito, seja claro, seja objetivo, seja sincero. O cliente de bom senso gosta de sinceridade. Todos gostam, mas este mais ainda. Lembra? Ele é uma pessoa que aceita as coisas, ele aceita os problemas. Então, fale a verdade, seja sincero. Quanto mais sincero você for para um cliente de bom senso, mais você vai ter ao seu lado, mais ele vai indicar clientes, mais ele vai comprar com você. E por último, dessa série que estamos falando aqui de tipos de clientes, eu quero falar do cliente dependente. O cliente dependente é aquele que depende de alguém para fechar a venda. Ele depende de falar com uma outra pessoa para fechar a venda com você. Ou é um cliente dependente de uma venda específica na língua dele. É um cliente americano, ou um cliente latino, ou um cliente espanhol, ou um cliente japonês. Ele depende de ter alguém que traduz o que você está falando para ele poder entender. Ora, se ele é dependente, a melhor maneira de se tratar com esse cliente é, se ele falar para você que ele precisa convencer o gerente, por exemplo, de compras, qual é o seu papel nesse momento? Oferecer-se para falar com esse gerente de compras junto com ele. O cliente dependente, ele quer ter segurança, ele quer que alguém lhe dê apoio para ele poder fechar o negócio. Então, se ofereça, olha, se você quiser, podemos fazer uma call entre eu, você e o seu gerente de compras. Você explica e eu lhe dou todo o apoio necessário para que você fale do nosso produto ou serviço. É tudo que um independente quer, apoio. Se for um problema de língua, por exemplo, de língua estrangeira, ele é um cliente americano e que está ainda aprendendo a falar o português. Ele não está falando muito bem a nossa língua. Qual o seu dever? Procure alguém, veja se ele se sente mais à vontade para uma venda em inglês. E se você não conseguir fazer, leve alguém com você. Peça alguém que saiba falar bem do produto em inglês, porque de repente ele tem a dependência da língua. E aí você vai tentar falar com ele o inglês muito arranhado, ele não vai conseguir entender. Então assim, resolva o problema do cliente. Esteja do lado dele. Um cliente dependente quer apoio, ajuda. Quanto mais próximo a ele, mais você vai conseguir vender para um cliente dependente. Tá bom? Ficamos por aqui. É óbvio que falamos aqui de 7 tipos de cliente, mas existem muitos outros. Esses são só alguns que eu achei mais importantes para tratarmos nesse período de isolamento onde todos nós estamos vendendo compulsoriamente por telefone, não é mesmo? Agora eu quero falar mais uma vez para que vocês se inscrevam no meu canal, marquem o sininho para serem avisados dos outros vídeos que terão. Eu estou fazendo uma série bem dedicada a todo mundo que está vendendo no home office, porque nós sabemos o quanto é difícil, né? Não é fácil, até para quem já fazia isso, hoje está tendo dificuldade por conta de tudo que está acontecendo aí no Brasil. E agora vamos compartilhar esse vídeo também na nossa rede de amigos, nos nossos grupos de WhatsApp, para todos aqueles vendedores que vocês conhecem e que porventura estão tendo dificuldades em vender nesse período. Esse vídeo pode ser um grande apoio, pode ser um grande incentivo. Ficamos por aqui. Beijos e abraços aos amigos e até o próximo vídeo. Tchau!